Boa tarde, amados irmãos, queridos amigos, prezados ouvintes que nos dão a alegria e a honra e o privilégio de mais uma vez compartilharmos a santa e bendita palavra do Senhor, nosso amado Deus. E nesta oportunidade, quero chamar a atenção para um dos temas que, a partir de então, vai tomar conta da nossa mente. Esta semana, o nosso excelentíssimo governador decretou uma nova fase desta pandemia, uma fase mais livre, uma fase mais moderada, mesmo ainda não tendo a vacina e concorrendo com todas as orientações pelas nossas autoridades constituídas, precisamos pensar a respeito deste tema que iremos meditar. Motivos, razões para frequentar a casa do Senhor. Motivos para frequentar a casa do Senhor. Inicialmente, iremos ler no livro de Salmos, capítulo 84, alguns versículos deste salmo. Iniciando no versículo 1, diz: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Indo para o versículo 4 diz: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. E encerrando no versículo 10, ainda lemos: Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Uma das grandes tristezas que esta pandemia revelou foi a impossibilidade do povo de Deus prestar o seu culto coletivo em um templo local. É verdade que podemos encontrar Deus a qualquer hora e em qualquer lugar, mas sabemos que vir ao templo pode nos ajudar a sair da rotina e, por ser um lugar propício à meditação, oração, comunhão, entre outras coisas, é na casa do Senhor que encontramos alegria e força, seja nas orações, nas músicas, nas lições da escola bíblica dominical, nos estudos dos departamentos ou ministérios, na comunhão com outros cristãos, porque o templo é um lugar especialmente criado e dedicado com a finalidade de adoração ao Todo-Poderoso e também de crescimento e amadurecimento espiritual. E nesta feliz oportunidade, sem estendermos muito dentro do próprio tema, gostaria de, usando o texto da palavra de Deus, numerar 10 motivos para se frequentar com assiduidade a casa do Senhor. Primeiro motivo, primeira razão para frequentarmos a casa do Senhor: amor a Deus. No Salmo 26, versículo 8, o salmista declara: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Eu tenho amado a habitação da tua casa. Segundo motivo, segunda razão para frequentarmos a casa do Senhor: comunhão com o Eterno. O Salmo 27, versículo 4 diz: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir e aprender no seu templo. A igreja primitiva tinha como característica o culto diário, a reunião diária, uma comunhão diária entre os irmãos e também com o Senhor. E o salmista aqui já declarava que o seu desejo,
que o seu pedido diante do Senhor era morar na casa do Senhor todos os dias. Infelizmente, hoje, devido a todas essas circunstâncias que é de conhecimento geral, nós não temos mais esse privilégio de estarmos sequer reunindo uma vez por semana. Mas que a nossa oração seja que esse momento passe, para que possamos voltar a ter comunhão com o Eterno no local preparado por Ele, para que nós pudéssemos exercitar esse que é o desejo do povo de Deus. Terceiro motivo para desejarmos, para estarmos na presença do Senhor no templo, é o privilégio de ser um dos escolhidos do Senhor. O Salmo 65, versículo 4 diz: Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. E nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Privilégio. A igreja, o templo, não pode ser algo que nós sintamos como um peso, como uma obrigação. Mas como cristãos, precisamos entender este privilégio de ter sido escolhido pelo Senhor para prestar um culto agradável diante dos seus olhos. Em quarto, o regozijo de estar na presença do Eterno. O Salmo 122, versículo 1 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse deve ser o sentimento de alegria, de regozijo, por estar presente na casa do Senhor. Quinto motivo, quinta razão, é o dever agradável de louvar a Deus. Lá no Salmo 134, versículo 1 e versículo 2 diz: Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Como dissemos no início, podemos encontrar Deus em qualquer lugar, mas sem dúvida alguma, como é gostoso, como há uma alegria, como há um momento maravilhoso quando nós estamos reunidos como povo de Deus, como família de Deus, como geração eleita, e podemos juntos louvar ao Senhor. Em sexta razão, sexto motivo para se frequentar a casa do Senhor é ouvir a palavra do Senhor. Eclesiastes 5, versículo 1 diz: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. É um privilégio, alegria, ouvir a palavra do Senhor na casa do Senhor. Ouvir o recado do Senhor, ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. Este também deve ser o nosso pensamento como servos do Senhor. Em sétimo, porque o templo é a casa de oração. Isaías 56, versículo 7, na parte B diz: Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É aqui, no templo, em comunhão com os irmãos, orando uns pelos outros, em que nós renovamos as nossas baterias, em que nós pedimos para que e compartilhamos necessidades. É aqui onde nós deixamos os nossos fardos e saímos mais leves, por estarmos na presença do Senhor, por estarmos na casa de oração, por nós estarmos na presença do Senhor em oração. Em oitavo, adorar o Deus vivo, real e poderoso. Abacuque capítulo 2, versículo 20 diz: Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda
a terra. Nós vemos a importância que Deus deu ao local para o adorar. O local separado, consagrado, dedicado ao culto ao seu santo e bendito nome. Desde lá no tabernáculo, lá no deserto, aos templos que foram erguidos, esse local separado, para que ali houvesse a verdadeira adoração ao Deus vivo, ao Deus real, ao Deus presente, ao Deus poderoso, ao Deus que pode mudar a história das nossas vidas. O Senhor, Ele está em todos os lugares, mas no templo nós percebemos algo especial. Em nono, o exercício responsável da fidelidade. Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Nesse tempo de pandemia, tem sido comum percebermos algumas coisas que são novas e estamos praticando. A mensagem que agora é ouvida, né, a toda hora, a todo instante, é uma maneira gostosa, né, que a gente pode ouvir enquanto lava uma louça, enquanto varre uma casa, até mesmo quando a gente lava um veículo, a gente pode colocar ali o som e estar ouvindo a mensagem, enquanto a gente está fazendo uma e outra coisa, né, e alimentando a nossa alma. E uma das coisas deste novo tempo é a entrega do dízimo, da oferta, a devolução daquilo que é a parte que pertence ao Senhor nosso Deus. E muitas vezes nós usamos aí a transferência eletrônica, fazemos o depósito na conta da igreja, né? Mas a gente percebe que essa não é uma tradição totalmente bíblica, como recomenda a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: trazei os dízimos à casa do tesouro. Porque enquanto nós estamos ali participando do momento consagratório, nós também agradecemos a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade da saúde, pela oportunidade da abertura da porta do emprego, pela oportunidade da segurança de ir e voltar todos os dias. Então há uma série de bênçãos que nós agradecemos juntamente com a fidelidade que está sendo prestada pelo povo de Deus. Então reconhecemos que esta pandemia também tirou esta alegria, desta participação de maneira ativa, porque a parte da consagração, a parte da fidelidade faz parte do culto cristão. E a palavra de Deus nos traz vários textos a respeito disso. Mas que esse momento passe rápido, e para que possamos voltar a estar na presença do Senhor, cultuando ao Senhor com todos os itens que são recomendáveis dentro do culto cristão. E finalmente, quais os motivos, quais as razões para frequentarmos a casa do Senhor? Compartilhar a fé e o encorajamento mútuo. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, a palavra do Senhor diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Gostaria de agora citar uma ilustração que eu li essa semana, que eu acho que tem muito a ver com esta palavra, com este objetivo, com essas razões de por que frequentar a casa do Senhor. Um frequentador de igreja escreveu para o editor de um jornal e declarou que não faz sentido
ir aos cultos todos os domingos. E ele diz ali: eu tenho ido à igreja por 30 anos e durante este tempo devo ter ouvido uns 3.000 sermões. Mas, por minha vida, com exceção de um ou outro, eu não consigo lembrar da maioria deles. Assim, penso eu, estou perdendo meu tempo e os pastores também estão desperdiçando o tempo deles. Esta carta iniciou uma grande controvérsia na coluna Cartas ao Editor, para a alegria do editor-chefe do jornal, que recebeu diversas cartas, das quais ele decidiu publicar esta resposta de um outro leitor. Eu estou casado há mais de 30 anos. Durante este tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 3.000 refeições. Mas, por minha vida, com exceção de uma ou outra, eu não consigo me lembrar da maioria delas. Mas de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram e me deram força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado estas refeições, eu e os nossos filhos estaríamos desnutridos ou mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar minha alma e da minha família, estaríamos hoje em terríveis condições espirituais. Concluindo a palavra desta oportunidade, motivos para se frequentar a casa do Senhor: amor a Deus, comunhão com o Eterno, privilégio de ser um dos escolhidos do Senhor, regozijo de estar na presença do Eterno, dever agradável de louvar a Deus, ouvir a palavra do Senhor, porque é a casa de oração, adorar o Deus vivo, real e poderoso, o exercício responsável da fidelidade, compartilhar a fé e o encorajamento mútuo. Quero encerrar esta palavra ainda citando a letra de uma das nossas canções, de um dos nossos hinos do cantor cristão, hino 382, que tem como título Vamos à Igreja. Preste atenção nesta letra, que diz: tenho gozo e alegria celeste quando vou adorar ao Senhor, com os crentes em Cristo na igreja, quando juntos rendemos louvor. Vamos, crentes em Cristo, à igreja, conversar com o nosso bom Deus, escutar os seus ricos conselhos, recolher ricas bênçãos do céu. Com prazer, eu aguardo a chegada deste dia do meu Salvador. Nele, pois, a minha alma contente se derrama em ações de louvor. Ó meu Mestre divino e amado, eu contigo desejo viver, tua lei, tua causa e teu povo, quero sempre abraçar, defender. Ó vem, sim, vem à igreja comigo. Sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Que esta letra, que estas palavras possa ser realmente vivida por todo o povo de Deus, por todos aqueles que se denominam cristão, que a alegria de voltar a frequentar a casa do Senhor seja uma grande motivação para este novo recomeço. Que Deus nos abençoe.